Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. E o tema de hoje é a respeito das ferramentas de transformação do GIMP. É a segunda fase aqui nas aulas que a gente está tendo ao vivo. Se você está chegando aqui e não me conhece ainda, eu me chamo Alberto e eu trago assuntos relacionados aos melhores softwares, aplicativos gratuitos que a gente pode baixar e instalar no computador sem ter dor de cabeça. Porque você sabe, né, que o risco é muito grande de você baixar alguma coisa achando que aquilo vai te trazer um bem, porque de certa forma tá craqueado e tudo mais, né? Você sabe como funciona. E aí, de repente, você está trazendo um mal terrível para o seu computador. E aí você produz conteúdos e de repente seu canal é hackeado. E aí? Então eu trago assuntos aqui relacionados aos melhores aplicativos gratuitos, como o GIMP, que é o que a gente vai aprender hoje. O GIMP é 100% gratuito. Ele está há 30 anos aí no mercado para você baixar, instalar, sem precisar pagar nada e utilizar à vontade. Então, é um software que compensa você investir o seu tempo, o seu conhecimento, aprender a respeito dele, porque ele é muito poderoso. Ele bate de frente com o Photoshop. Então, é algo que de se pensar muito bem, porque compensa aprender a trabalhar. É claro que eu também abordo aqui assuntos a respeito do DaVinci Resolve, que ele não é 100% gratuito, mas a sua versão grátis, que a Blackmagic deixa você baixar e instalar, é mais poderosa do que softwares pagos que existem por aí. Então não é brincadeira, o DaVinci Resolve ele arrebenta e com ele você consegue fazer o que você quiser em relação à edição de vídeo. Hoje a gente vai trabalhar com edição de imagem, que é o GIMP. E também fala a respeito do OBS Studio, que é o que eu utilizo aqui para gravar os meus vídeos, fazer transmissão ao vivo. Então é legal você trabalhar com essa trinca. Um editor de vídeo poderoso, que é o DaVinci Resolve, um editor de foto, que é sensacional, que é 100% gratuito, que é o GIMP, e o OBS Studio, que também é 100% gratuito, onde você pode capturar a imagem, se gravar e também fazer transmissão ao vivo. Então fica nesse canal aqui, acompanhe as lives que eu já tenho aí disponível, porque eu estou criando um clube de membros. Aí conforme eu for criar esse clube e começar a fazer com que o pessoal venha me ajudar com uma mensalidade, aí eu vou deixar esses treinamentos disponíveis lá. E aí eu vou ter que tirar aqui da minha aba ao vivo, entendeu? Então se você está chegando aqui e não me conhece ainda, vai na minha aba ao vivo e assiste a última aula que eu dei a respeito do GIMP, para você entender o contexto aqui dessas ferramentas. Vou deixar aqui em cima um card aparecendo para você clicar e acompanhar a última live. E eu sugiro que você maratone, principalmente o que eu tenho como ao vivo, porque não sei qual dia eu vou tirar essas lives de lá. Então vamos agora aqui para a página do GIMP, que a gente vai aprender a trabalhar com as ferramentas de transformação. A gente vai começar com a ferramenta de inclinação. A inclinação foi a última que a gente trabalhou na última aula. Vamos ver qual vai ser a próxima. Vamos ver se a gente consegue chegar na unificada, que é um canivete suíço aqui que é poderosíssimo. Vamos lá para a página do GIMP. E aqui na página do GIMP a gente tem as imagens que eu já tenho trabalhado nas aulas anteriores, que é aqui a águia, aqui embaixo onde a gente tem as nossas camadas, a águia, os prédios e as formas geométricas, que eu estou trabalhando com elas para a gente conseguir dar explicação aqui conforme vai aparecendo as dificuldades, as ferramentas vão vindo com novas funcionalidades, em cima dessas imagens a gente vai trabalhando. São imagens simples que qualquer um pode baixar lá no Pexels. Tá vendo que aqui o nome está indicando, ó, Pexels, tracinho Co, tracinho SCH. Então essas imagens estão disponíveis para as pessoas baixarem lá, e você encontra lá no Pexel, se você digitar lá águia, você já vê essa águia aqui de cara. Então você pode baixar também aí no seu computador para fazer exatamente o que eu estou fazendo, para você aprender e dominar essas ferramentas aqui, que é importante. Deixa eu deixar o chat aqui aberto, para quem quiser acompanhar, e aí no chat tiver dúvida, escreve, que aí eu vou responder conforme for aparecendo aqui a oportunidade. Então vamos lá. Para quem é do clube de membros, a gente vai dar continuidade na aula anterior. A última aula, eu parei aqui. Nós falamos das ferramentas de transformação. Tem a unificada, que a gente vai tentar chegar hoje, que é a ferramenta que une 4 ferramentas de uma vez só. Rotacionar, a gente já falou anteriormente, que aqui a gente vai aplicar um movimento de rotação na nossa imagem. E aqui a gente já falou de todos esses parâmetros, tá vendo? Normal para frente, para trás, interpolação, já expliquei um pouquinho a respeito, cortar, as formas de exibição também, a opacidade da imagem, as guias,
A gente já aprendeu tudo nas aulas anteriores. Redimensionar, para a gente mudar o tamanho da nossa imagem. E aqui a gente consegue fazer várias alterações, também fazendo com que o eixo se desloque para cada lado, no caso o X e o Y, que a gente está trabalhando na vertical e horizontal. E a gente consegue soltar esse cadeado aqui e fazer essa transformação aqui na proporção, tá vendo? Então essas aulas aqui, para quem ainda não assistiu, volta lá e assiste. Inclinar foi a última ferramenta que eu mostrei aqui. A gente pode inclinar nossa imagem, no caso aqui, na horizontal, ou a gente pode inclinar na vertical. Para fazer esse movimento, a gente tem que redefinir primeiro a primeira parte, que é aqui horizontal, inclinar. Depois a segunda parte, que é a vertical. Redefinir ou inclinar. Vou dar Ctrl Z. Essa ferramenta eu até cheguei a questionar. Falei, mas qual seria o uso para ela? Eu penso assim, cada ferramenta tem um uso específico. Se você chegou com uma imagem aqui, que ela está distorcida da internet, você baixou e ela está fora de alinhamento, essa ferramenta é o suficiente para você usar e trazer um alinhamento aqui para a camada, tá vendo? Quando a gente move, ela está saindo fora da camada. Então, às vezes você baixou uma imagem que ela está distorcida. Aí você vem com a ferramenta, que no caso aqui é a ferramenta de inclinar, dá uma pequena inclinação, inclinar, e aí a sua imagem já está 100%. Então, ela é simples de usar, mas é eficaz. Dependendo da circunstância, ela cai muito bem. Agora vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta espelhar, que tem como a tecla de atalho Shift mais F. Aí você pode clicar aqui dentro, como eu já ensinei, clica com o direito do mouse, dentro do menu de ferramentas, do caso aqui na ferramenta de transformação, vem até espelhar, clica nela, e agora a gente já tem aqui na janela de opções de ferramentas os parâmetros relacionados a essa ferramenta. Ela é simples também e eficaz. Vale muito a pena trabalhar com ela quando você está querendo inverter a imagem em apenas um clique. Aí você foi lá e digitou Shift F. Agora aqui dentro da imagem você percebe que no cursor eu tenho um sinal de mais, que é de mover, da ferramenta mover, e tenho um sinal de uma seta para a esquerda e para a direita. Quando eu estou trabalhando assim, quando do nada eu já abro a ferramenta e ela vem como padrão, então a gente vai fazer essa espelhamento, essa orientação, a gente vai trazer para o outro lado de forma horizontal. Então eu clico uma vez e a imagem transferiu da esquerda para a direita. Foi feito esse movimento. Clico de novo, ele volta. Tá vendo? Que aqui é só um clique. Então você não precisa marcar nada, você não precisa fazer nada a não ser clicar dentro da imagem. Clico, altera. Clico de novo, altera. Esse é o espelhamento que ele faz, entendeu? Só que aqui a gente tem o parâmetro de horizontal e vertical. Se a gente segurar o Ctrl, aí você percebe que aqui no cursor do mouse já ficou uma seta para baixo, uma seta para cima. Você clica e aí você vai inverter de forma vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo. Soltou, aí você vai inverter na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aqui em cortar é curioso. A gente precisa fazer uma ação relacionada aqui às nossas guias. Se eu trouxer uma guia aqui para dentro, eu vou posicionar ela bem aqui no olho da águia. Se eu marcar a opção cortar, aqui está como ajustar, vou marcar para você ver, cortar e cortar. Se eu cortar agora de forma horizontal, que no caso fazer essa inversão, fazer esse espelhamento, aí ele vai considerar esse espelhamento em cima dessa guia. Vou clicar uma vez. Tá como cortar. Tá. Não cortou. Tem alguma coisa errada. Aqui tá como ajustar. Ah, tá. Repetindo. Então tem que estar aqui como cortar. Só que eu não posso clicar na imagem. Eu tenho que clicar na guia. Tá vendo? Que quando eu clico na guia, aí ela fica vermelha e continua aparecendo aqui o sinal do meu cursor do mouse. Tem o sinal de mais, que é de mover, e tem o seta para a esquerda e para a direita. Se eu clicar dentro, aí agora você está vendo que ele levou em consideração a inversão, o espelhamento, e manteve a mesma distância do lado esquerdo para o lado direito em relação à guia. Então, para isso que serve a opção cortar aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z.
Se eu tiver só como ajustar, aí esse corte não acontece. Aí eu posso pegar aqui a ferramenta mover e trazer ela aqui para o meio, não cortou, entendeu? Só ajustou. Mas agora, se eu voltar aqui com a ferramenta espelhar, que tem a tecla de atalho Shift F, aí eu tô aqui como ajustar, mudo para cortar. Clico dentro, em cima, no caso aqui, da minha guia. Posicionei, aí ele levou em conta a mesma proporção da esquerda para a direita, entendeu? E assim eu posso fazer também quando eu quero cortar na vertical. Seguro Ctrl, em cima da minha guia, vou e dou Enter. Só que aqui tá bem no meio, né? A guia não fez sentido. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou trazer a guia aqui pro olho da águia. Seguro o Ctrl e aperto em cima da guia. Entendeu? Olha como foi feito o corte aqui. Eu vou mover, aí você vai ver que a camada ela continua ativa na proporção original. Mas o corte lá dentro foi feito. Tá sobrando camada, só que a gente cortou a imagem aqui, porque a gente usou a opção cortar. Shift F, volto para a ferramenta, Ctrl Z. Ela é simples e não tem muito segredo, então aqui já deu para entender. Em relação à transformação, em transformar, aí já deu para entender que a gente pode selecionar com a tecla R a seleção retangular. Aí eu posso voltar com Shift F. Aí eu venho e marco, porque aqui a gente segurando o Shift já não funciona, o Ctrl muda para vertical e o Alt também não está ativo. Então eu tenho que chegar aqui e clicar em seleção. Aí eu pego essa seleção e vou mudar. Se eu mudar na horizontal, não vai aparecer muita coisa. E na vertical também não, porque ela está num padrão assim, linear. Vou tirar essa seleção e vou fazer uma seleção diferente. Vou fazer aqui como se fosse um triângulo que está deitado. Shift F, aí agora vai fazer mais sentido. Estou aqui com a opção de transformar seleção. Agora eu vou alterar da esquerda para a direita na horizontal. Tá vendo mudando? Tá apontando agora para a esquerda, apontando agora para a direita. Beleza? Então, tiro a seleção. Se a gente fizer aqui um vetor, vou selecionar a ferramenta de vetor e vou fazer também um triângulo aqui, nada a ver. Vou dar um Enter. Vou vir aqui na janela de vetor, aqui embaixo onde a gente tem as camadas, tá vendo? Camadas, canais e vetores. Aí eu tenho que selecionar para visualizar o meu vetor, senão não funciona. Sempre você tem que visualizar aqui. Shift F. Agora eu vou de novo clicar em cima dele, só que eu tenho que selecionar aqui, ó, tá vendo? Vetor. Clico, alterei o vetor para a esquerda, voltei para a direita, seguro o Ctrl, trouxe para baixo, cliquei de novo, trouxe para cima, entendeu? Então assim sucessivamente. Vou tirar a seleção e vou excluir esse vetor aqui. Aqui em imagem, a mesma coisa, como a gente já aprendeu anteriormente. Na imagem, a gente vai voltar, deixa eu voltar aqui para as camadas. A gente vai fazer essa inversão, esse espelhamento, em todas as imagens que tem aqui. Presta atenção nas camadas aqui embaixo, que são as formas geométricas. Como o vermelho, que é o quadrado, vai vir para a esquerda, o círculo vai para a direita. Tá vendo quando eu clico? A alteração que faz, estou clicando várias vezes. Então aqui eu estou invertendo essa seleção de todas as camadas de uma vez quando eu seleciono aqui a opção imagem, em transformar. Então acho que aqui não restou dúvida, é uma ferramenta simples, eficaz, eu uso muito. Em relação à anterior, que era inclinar, eu uso muito mais a espelhar. Então, decora aí, Shift F. Precisou fazer esse espelhamento? De forma simples, com um clique você vai e resolve. Então, beleza, ficou entendido. Agora, a gente vai para a próxima ferramenta, que é Perspectiva, que tem como a tecla de atalho Shift mais P. Clico com direito lá, né, no menu, aí eu vou e seleciono ela. Quando eu clico, já de cara, ela vai aparecer aqui os 4 polígonos, formas poligonais em cada canto da seleção. E aí o que acontece? Eu tenho agora uma janela aqui em cima, que é a janela de perspectiva, que é a ferramenta, e ela também traz as informações relacionadas à matriz de transformação.
A gente não viu essa janela ainda. O que acontece aqui? Ela só tem a opção de redefinir, você faz alteração, redefinir, reajustar, que a gente já aprendeu também quando você está fazendo uma transformação e você precisa trazer o quadrado aqui de volta para o centro, reajustar. Aqui não está trazendo por algum motivo, porque a imagem ainda está dentro do espaçamento. Quando você exagera, reajustar, está vendo que o quadrado voltou aqui para o meio? Altero de novo e reajustar. O quadrado ele sempre vai estar voltando para o centro do meu quadro, dentro do meu monitor, não considerando mais a imagem, mas as pegas, tá vendo? De movimento. E transformar. Se eu clicar aqui em transformar, vai ficar uns 5 minutos para essa transformação aqui acontecer. Essa ferramenta ela é bem pesada. Porque essa interpolação, que a gente já aprendeu a respeito, ela vai fazer em cima dessa imagem passando. Deixa eu dar um Ctrl aqui, scroll do mouse para trás. Olha o quanto está passando para fora da minha camada. Então aqui é um processo pesado para se fazer. É claro que aqui eu estou exagerando, né? Você não vai fazer isso aqui. Então lembra que quando você for trabalhar com essa ferramenta, se ela demorar para fazer a renderização aqui, a interpolação, beleza, é normal. Não é porque o computador está travando nada, não. Eu vou clicar em redefinir para a imagem voltar para o início. Só para a gente explicar, ou eu te explicar e você entender aqui a matriz de transformação. Só que aqui agora a gente tem uma série de numerações relacionadas aos eixos, no caso X, Y e agora Z, porque quando a gente está mexendo com a imagem que a gente traz profundidade, ou a gente traz para frente a imagem, para proximidade, aí a gente tem novos valores. Então aqui é para a pessoa que já está trabalhando de forma minuciosa, ela já entende muito bem esse processo acontecendo, então ela já tem esses cálculos aqui já meio que certo, porque ela já está trazendo uma imagem sabendo com que padrão ela está sendo importada aqui para dentro do aplicativo. Então ele quer manter esse padrão. Aí ele tem essa ferramenta, essa janela aqui de matriz de transformação. É só para a pessoa se nortear. Para a gente que vai fazer um trabalho mais artístico assim, de forma sem ser tão minucioso, tão preso a detalhes, a gente só vai arrastar e para a gente vai ficar legal. Porque a gente está montando uma situação aqui. É diferente de quem já está vindo com um processo profissional e precisa manter aqueles valores, entendeu? Redefinir. Então deu para entender que essa janela aqui não é tão extraordinária em relação aos valores, porque a gente não consegue alterar nenhum por aqui. A gente só consegue visualizar e acompanhar. Então vamos lá. O que ela tem de diferente? A gente já aprendeu a respeito da posição normal e corretivo, que é para trás, para frente. Interpolação, eu expliquei para vocês já. Tinha até falado a respeito de nenhuma, citado assim, mas nenhuma é como se fosse desespero, vai. Você não quer a imagem que ela não fique pesada no processo, e aí você usa a opção nenhuma porque vai pixelar. Interpolação é uma forma de fazer um alinhamento dos pixels. Quando o aplicativo precisa redimensionar um pixel, ele vai fazer uma interpolação em cima. E debaixo dessa interpolação, a gente escolhe o formato de interpolação. Nenhuma, ele já pensa em trazer um processo mais rápido e pixelado. Às vezes o seu projeto, se você está trabalhando com um projeto e ele tem que realmente ficar pixelado, essa opção é ideal. É leve, rápida, num clique só. Linear, vai interpolar em torno de 4 pixels. Cúbica, se eu não me engano, eu falei 8 da última vez, mas estudando melhor, não. A interpolação cúbica, ela vai interpolar em torno de 16 pixels ao redor. Então ela vai pegar aqueles pixels que estão ao redor e vai trabalhar essa interpolação em cima, para fazer um cálculo matemático para chegar na melhor posição possível desses pixels para a imagem não ficar tão distorcida ou ficar com artefato. No ralo, para a gente evitar o artefato nas bordas da imagem, e no ralo para a gente ter a melhor definição possível, só que é um pouquinho mais pesado. Aí o computador, talvez dependendo da circunstância, ele não fique tão... seja assim, algo rápido para você fazer. Possa ser que, dependendo da tua máquina, até trave se você trabalhar assim direto com o low ralo. Mantenha aqui no ralo que vem como padrão, que já está legal. Cortar a gente já aprendeu, que a gente pode clicar em cortar. Aí você está vendo que quando eu levanto a camada, aí some o material. Quando eu deixo em ajustar, não. Aí eu levo o material para fora. As formas de exibição,
para a gente conseguir ver as camadas que estão por baixo. Tá vendo? Ela já fez a perspectiva e aí eu já trouxe a camada de baixo, que aqui é as formas de exibição. Só que eu vou continuar trabalhando na águia. Ctrl Z. E o que mudou aqui? A gente tem as guias, que a gente já aprendeu a trabalhar com elas. Fácil também. Deixo aqui nenhuma guia. Agora a gente tem restringir puxadores e ao redor do centro, que a gente já aprendeu também a trabalhar com ao redor do centro. Quando a gente está trabalhando em perspectiva, que é esse movimento aqui em gaiola, tá vendo? Isso aqui, se eu não me engano, no GIMP lá no início, se chamava assim, movimento em gaiola, um negócio assim. Agora passou para tradução perspectiva. Aqui ainda a gente não está trabalhando com 3D, mas sim com uma perspectiva mais aberta da imagem, mais ampla. Porque a gente consegue fazer o que eu falei, trazer amplitude, no caso quando a gente traz para frente, ou trazer profundidade quando a gente leva lá para trás. Só que tem um limite. Tá vendo que eu vou chegar numa linha que aqui em cima, ó, presta atenção nessa janela de matriz de transformação. Vai escrever lá aqui, transformação inválida, porque aqui tem um limite para você fazer essa perspectiva. E aí você tem esses 4 pegadores nas pontas, que você pode mudar a perspectiva da sua imagem do jeito que você achar melhor. Aqui de forma bem artística, tá vendo? Vou clicar em redefinir, porque aqui quando a gente clica nesse polígono, aí a gente está tendo um movimento livre. Tá vendo que eu movo para fora da camada, para dentro, do jeito que eu quiser, em círculo. Só que se eu segurar o Shift, ele está restringindo esses puxadores. E o que ele está fazendo aqui? Ele vai trabalhar nas bordas da camada. Ou ele vai para a borda de cima, ou ele vai para a borda do lado, ou ele vai trabalhar aqui na diagonal. Tá vendo? Eu estou aqui na diagonal, trago para baixo. Então eu estou trabalhando em 45 graus aqui dentro. Ele vai buscar a borda da camada mais próxima. Então a gente não tem mais liberdade aqui como a gente tinha antes. Se eu soltar o Shift, tá vendo? Esse movimento acontecendo. Isso aqui é ideal para quê? Vamos supor que você está fazendo uma thumbnail que ela vai trazer uma impressão de que é 3D. Aí a gente vai pegar essa imagem e vai fazer esse ajuste segurando o Shift. Deixa eu tirar essas imagens para ficar só o fundo preto. Ele foi e fez a transformação. Se eu clicar fora, se eu clicar na próxima camada, não preciso clicar aqui em transformar. Ele vai e faz a transformação. Então aqui eu poderia trazer uma imagem minha, olhando aqui para a águia, como se eu estivesse olhando para uma TV, entendeu? Para fazer essa impressão de thumbnail 3D. Então por isso que a gente usa a opção de restringir puxadores, para a gente ter um alinhamento absoluto. Deixa eu dar um Ctrl Z, habilitar tudo de novo. A gente já não conseguiria fazer esse movimento com ele solto. Assim, até conseguiria, mas teria muito mais trabalho, porque você não está tendo aqui um parâmetro e um controle. Sem esse controle aqui de restringir os puxadores, fica um pouquinho mais difícil de chegar nesse resultado. Redefinir. A próxima opção, ao redor do centro, o que acontece? A mesma coisa quando a gente pega um puxador e ele está livre. Se eu segurar o Ctrl, aí esse puxador já não é mais o centro, ou no caso aqui o ponto de ancoragem. Onde é o ponto de ancoragem? O centro da imagem, onde a gente tem aqui essa imagem que a gente pode, no caso esse ícone, que é um sinal de mais, que a gente pode pensar aqui como se a gente estivesse trabalhando com a ferramenta de mover. Tá vendo que quando eu estou fora da imagem, aparecem os sinais relacionados a essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de perspectiva. Aí se eu vou lá para o canto, aí aparece o formato de mexer nos cantos, nas bordas da minha imagem. Se eu venho aqui para o canto inferior esquerdo, tá vendo como muda o ícone do ponteiro do mouse? Para quando a gente vai para as pontas. Quando a gente vai aqui para o centro, já muda de novo. Ele pensa em mover, que é a ferramenta base aqui do programa. Então, quando eu estou trabalhando dessa forma, e eu estou mexendo nos puxadores de forma livre, eu não estou pensando aqui no centro. Mas quando eu seguro o Ctrl, aí agora eu estou mexendo em toda a imagem, alterando a perspectiva com um ponto de ancoragem exatamente no centro.
Entendeu? Por mais que eu mova a imagem, o centro aqui vai se manter. Tá vendo? Mesmo que eu pegue aqui os pontos de ancoragem nos seus extremos, o centro prevalece. Reajustar, volto a ter aqui os pontos, o centro prevalece. Estou segurando o Ctrl, tá? Porque aí já deu para entender. Do mesmo jeito que a gente cria uma camada de seleção, que a gente faz ao redor do centro, que a gente começa a puxar ela, clica no Ctrl e aí a gente faz com que o centro seja o ponto de ancoragem, aqui é a mesma coisa. Redefinir. Então deu para entender o esquema aqui? Também é simples de trabalhar com a gaiola. Praticamente você tem os pontos, você tem como acompanhar aqui nos valores o que você está alterando. Das ferramentas que você já conhece, as opções que você já conhece, só tem de novo restringir puxadores e ao redor do centro, que é o Shift e o Ctrl. Aqui eu vou fazer uma seleção, só para a gente ter uma ideia. Em cima de uma seleção, estou aqui com a camada selecionada, eu preciso primeiro fazer uma seleção. Então, deixa eu fazer de novo um triângulo meio torto aqui, só para ficar mais fácil de entender. Volto para a ferramenta de perspectiva e agora eu tenho como alterar essa seleção. Tá vendo que legal? Às vezes você fez uma seleção numa imagem e não ficou tão boa. Olha o quanto você consegue alterar essa perspectiva dessa seleção. Tá vendo ela aqui? Vamos supor que eu ponha transformar. Aí, tá vendo? Já travou. Quando eu faço a seleção, que no caso aqui é um processo pesado, em cima da seleção, até pensei que fosse um pouquinho mais leve, ó, fazendo a transformação de perspectiva. Olha o quanto que vai rodar. Então tem ferramenta que é pesadinha aqui, não tem jeito. E pior que eu não consigo chegar aqui agora e cancelar isso aqui. Eu tenho que esperar acontecer, tá vendo? Eu tentei evitar isso, mas acabou que eu fiz aqui meio que no impulso, sem saber que ia demorar tanto assim. Mas beleza, ó. Vai terminar a transformação, foi feito, demorou um pouquinho, como eu tinha falado antes. Shift, Ctrl, A para tirar a seleção. A mesma coisa quando a gente está trabalhando com vetor. Eu pego o vetor, crio um vetor simples aqui, dou um Enter, venho aqui na janela de vetores, seleciono para habilitar, volto na gaiola. Tá vendo? O vetor é importante, porque quando a gente chegar na ferramenta de vetor, você vai entender o quanto ela é importante aqui dentro do aplicativo. Porque com ela você cria uma águia dessa aqui do zero, entendeu? O cara que manja mesmo, que já tem o domínio dessa ferramenta, vetor, faz esse desenho aqui acontecer do nada. É como se ele estivesse desenhando, pega uma caneta e desenhando na tela. Vou redefinir, para não travar aqui, já viu que o processo é meio lento. Vou tirar a seleção. Bom, então aqui já deu para entender que a gente está trabalhando com as transformações relacionado a cada formato de seleção, de vetor. E a gente pode fazer também, voltando aqui em camadas, fazer a transformação, a perspectiva de todas as camadas de uma vez. Só que, nesse caso aqui, para mim não compensa. Mas se você já tem um projeto que você já sabe que você vai fazer esse movimento, aí compensa fazer tudo de uma vez. Então, beleza? Ficou alguma dúvida relacionada a essa ferramenta? Clico na imagem, aparece os 4 pontos. Aí a gente vai restringir os puxadores para a gente trabalhar dentro de 45 graus nas bordas da nossa camada. Ou a gente vai segurar o Ctrl para que a gente possa usar o centro como ponto de ancoragem. Para a gente ir fazer esse redimensionamento de perspectiva conforme a gente achar melhor do centro, tendo o centro como ancoragem. Redefinir. Posso fechar essa janela, ela volta a abrir quando eu clico dentro. Então, beleza, aqui também ficou simples e fácil de aprender a trabalhar com a ferramenta perspectiva. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Vamos ver qual é a próxima? Direito do mouse, ferramenta de transformação 3D. Tá vendo? Shift W, clico nela. Agora aqui a gente tem algumas opções que são diferenciadas. A transformação 3D é o que talvez há de mais poderoso aqui dentro do GIMP, quando o assunto de fato é a gente fazer
essa mudança de perspectiva e trabalhar com a ferramenta em 3D. Então, o que acontece? Aqui, quando a gente está trabalhando com essa ferramenta, a gente vai ter uma janela, e dentro dessa janela, a gente só não tem os parâmetros, mas como tem 3 abas relacionadas a ela. Por exemplo, aqui a gente tem a aba relacionada a rotacionar, que é a ferramenta que a gente já conhece. Tá vendo? Clicando aqui dentro, ó, com o direito, rotacionar, Shift R. A gente tem ela só que pensando em ângulo. É diferente, porque aí ângulo a gente está pensando em 3D. A gente tem a ferramenta mover aqui dentro. Só que aqui ela chama também deslocamento. Por quê? Ela tem mais um eixo agora. O mover só move para cima e para baixo, ou ao redor. Só que não move para frente e para trás. Que aqui no caso é o eixo Z. Quer ver? Eu seguro Ctrl, mouse para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Eu mexo no Z, que é o eixo de profundidade ou de amplitude. Aqui é a mesma coisa. Seguro Ctrl. Não, aqui nem preciso segurar o Ctrl. Já posso fazer um movimento na imagem, em todos os eixos. Posso pegar, redefinir e mover só o Z aqui, ó. O Z, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar. Só que lá em rotacionar, a gente não fazia esse movimento aqui, ó, do Y e do X, que é vertical e horizontal. Então são as mesmas ferramentas, só que potencializada, pensando aqui em 3D. Próxima opção é ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Tá como câmera aqui pra gente. O ponto de fuga é como se a gente estivesse tirando uma foto, se a gente estivesse com uma câmera fotográfica na mão e a gente fosse tirar uma foto aqui dessa águia. A gente estivesse de fato vendo uma águia. E quando a gente tem uma câmera fotográfica, para quem já tirou uma foto assim com uma câmera, até no celular também tem como você habilitar esse ponto de fuga. É onde você vai direcionar o centro da sua atenção. Então aqui a gente tem o eixo X e Y, que está relacionado a esse ponto. E aqui a gente tem o campo de visão, tá vendo? CDV, campo de visão, do item, relacionado aqui ao item, a imagem, que no caso é toda a imagem, não só o item que a gente está vendo dentro da imagem, o que a gente quer focar, e o comprimento do foco, que é como se a gente estivesse tendo uma distância para tirar essa foto, sabe? Se a gente tirar distante é uma coisa, se a gente tirar pertinho é outra. Aqui em ângulo, a gente vai alterar esse campo de visão, conforme a gente estiver já mexendo na imagem. Eu vou clicar em redefinir para a gente começar a fazer um movimento aqui. Primeiro, pensando só nessa janela de transformação. Você pode alterar aqui direto nos parâmetros. E aqui também a gente tem essa ferramenta onde a gente muda o nosso ponto de ancoragem. Por exemplo, a gente pode vir aqui para o canto superior esquerdo e alterar o eixo Z. Tá vendo? Isso a gente já aprendeu a trabalhar lá na ferramenta de alinhamento. Esse ponto de ancoragem aqui que você pode usar o centro ou os cantos. Então isso aqui fica ainda muito mais potencializado. Ó, quando você vai com o mouse direto, o quanto a gente tem movimento. Lembra que quando a gente chegava nesse ponto aqui, na ferramenta de perspectiva, qual que foi que a gente viu? Na ferramenta de espelhar, não, é a perspectiva. Na perspectiva, a gente não consegue fazer como se ficasse assim uma folha de papel, tá vendo? Falava lá que a posição era desconhecida ou não estava válida. Na transformação 3D a gente consegue. Por isso que ela é muito mais poderosa. Vou clicar em redefinir. Aqui você pode usar esse ponto de ancoragem conforme você achar melhor. Então aqui já deu para entender. A gente pode alterar clicando aqui dentro ou mexendo direto na imagem. Então vamos lá, a gente fez um movimento aqui na imagem. Vamos supor que a gente quer um movimento assim. Agora eu vou para mover, pego na imagem direto também com o mouse e vou mover conforme eu quero. Se eu segurar o Ctrl, aí eu vou usar... Não, é o Ctrl. Se eu segurar o Ctrl, aí vai habilitar aqui, tá vendo? Ó, eixo Z, Ctrl. Aí eu vou arrastar o mouse, vou levar para trás ou para frente.
trazendo essa perspectiva de 3D, entendeu? Então, para fazer esse movimento para trás e para frente, de profundidade e amplitude, segura o Ctrl. Fui, alterei a imagem e agora a gente está aqui no ponto de fuga. Já alterei aqui o rotacionar e o mover. Ponto de fuga que é a câmera. Agora dá para a gente entender melhor. Por quê? Eu tenho aqui esse ponto de fuga, que é como se fosse o ponto de ancoragem. Só que aqui eu estou trabalhando com o meu campo de visão no item. E aí eu tenho o ângulo que eu posso alterar, como se eu tivesse para tirar uma foto de um elemento 3D e eu preciso trabalhar com esse ângulo. Aqui a gente está trabalhando com um item, a gente pode alterar para imagem. Quando a gente altera para imagem, o formato de visão já muda aqui na questão do ângulo. Você viu que agora está 33 e 20, ó, 94 e 12. Se eu mudar para campo de visão do item, vai para 84 e 40. Então são campos de visões diferentes. Se a pessoa já está trabalhando com 3D, ela já tirou uma foto de um elemento que ela está trabalhando, foi lá e tirou a foto de um elemento que é 3D. Quando ela quer fazer uma montagem aqui dentro, quem tirou essa foto tem a noção de qual ângulo ela usou, porque na câmera aparece quando você vai fazer o ajuste para tirar a foto. Qual foi o ângulo do item, qual foi o ângulo da imagem, que é diferente, e qual foi o comprimento, que no caso aqui é o comprimento do foco. O comprimento do foco em relação à imagem. Qual foi esse comprimento que a pessoa usou? Aqui a gente já volta a trabalhar com pixels, tá vendo? Pixels, milímetros, centímetros, metros. E aqui no ponto de fuga também a gente tem como trabalhar com milímetros, metros, conforme a pessoa achar legal. Aí eu posso alterar esse valor, vou selecionar tudo e vou colocar um valor bem pequeno, de 30. Olha como já esticou essa imagem e expandiu. Por quê? É como se eu tivesse pego a câmera e chego bem perto, mas bem pertinho assim da imagem. Entendeu? Por isso chama o comprimento do foco. Quando a gente está trabalhando com um valor bem baixo, é como se a gente estivesse com a câmera praticamente em cima da imagem. Se a gente for aumentando esse valor, vou trazer para 300. Por mais um 0, 300. Já diminuiu essa distância, esse comprimento. Vou colocar mais um 0 para 3.000. Diminuiu, vou colocar um 0 para 30.000. E assim sucessivamente. Entendeu? Então, para a gente trabalhar mais a fundo em relação aqui ao 3D, eu tinha que trazer elementos aqui 3D e trabalhar em cima de cada um. Só que como foco aqui a gente tem um conhecimento em cima de cada ferramenta para depois a gente ir para um processo mais abrangente, conforme a gente vai trabalhando aqui dentro do clube de membros, a gente vai trazer inúmeros conteúdos relacionados a tudo possível do aplicativo, entendeu? Então aqui é só para você ter uma ideia. Às vezes você chegou aqui e quer fazer um movimento 3D porque você precisa fazer um trabalho simples, e aí você não sabe para que isso aqui funciona, como trabalha, é ruim, né? Então a minha ideia aqui é que você saiba tudo, o porquê disso, daquilo outro. Só que, nesse caso aqui, eu acho que não é tão funcional a gente pensar aqui nesse campo de visão, porque é algo mais específico para quem já está trazendo elementos relacionados a campo de visão que ela já trabalhou anteriormente, entendeu? Então é praticamente para isso. Então deu para entender as 3 abas aqui dessa janela de transformação: rotacionar, que a gente já trabalhou com rotacionar, ferramenta de mover, que a gente sabe que é a base do programa, e agora a câmera, que é o diferencial que a gente tem de novo aqui, que mudou tudo, a gente não tinha visto ainda. Então vamos lá. A gente pode soltar aqui essa caixinha até para ficar mais fácil. Vou deixar aqui em cima para a gente ver melhor, porque ficou mais expandido, eu acho que ficou legal. Vou trazer um pouquinho a imagem para baixo, que no caso aqui são todas as camadas. A gente volta a ter as formas de transformar, que aí você já sabe, né? Não precisa repetir, que é a camada. A gente pode fazer o movimento 3D na seleção, no vetor, em todas as imagens de uma vez. Normal e corretivo a gente já sabe, que é para frente e para trás. Interpolação já aprendemos, cortar também, nada de novo. As formas de exibição já aprendemos também, as guias. Opacidade, segura o Alt, segura a tecla Alt, roda o scroll do mouse para cima e para baixo, para frente ou para trás. Beleza. Agora a gente tem aqui 4 opções, e a primeira é interação unificada. O que acontece? Se eu marcar essa opção,
aí eu vou travar o ângulo. Por quê? Eu estou movendo a minha imagem. Vamos supor que eu já cheguei aqui. Deixa eu redefinir. Não vou marcar essa opção. Cheguei e fiz um movimento, tá legal. Só que eu não quero correr o risco de alterar esse enquadramento 3D aqui. Eu vou marcar a interação unificada. E agora o movimento que eu faço está relacionado com o mover e também está relacionado com a opção de câmera. Tá vendo que agora eu faço um movimento, mas eu não tiro esse enquadramento 3D. Aqui está travado. Tá vendo? Por mais que eu mova, como está aqui na interação unificada, eu não consigo mover essa terceira aba aqui da ferramenta. Redefinir. Vou desmarcar porque eu quero mover ela. Entendeu? Então ela praticamente serve para isso. Fiz um movimento qualquer aqui. Beleza, tal. Agora a gente pode usar a opção restringir eixo, que tem como tecla de atalho Shift. Essa opção é bem legal. Por quê? Se eu clicar dentro da imagem, segurar o Shift e fazer um movimento na horizontal, que é o eixo X, tá vendo? Movendo lá. Se eu levar para cima e para baixo, que é o eixo Y, que no caso aqui é a vertical, ele está travado. Por quê? Porque ele considerou o meu primeiro movimento. Tá vendo lá no X? Esquerda e direita, esquerda e direita. No caso aqui eu estou levando para a direita, para a esquerda. Entendeu? Mesmo que eu faça círculo, não adianta. Até que eu solte o Shift, faço o movimento agora, seguro de novo, né? Clico de novo na imagem, faço o movimento vertical e aí ele mantém só o eixo Y. Tá vendo? Ah, não travou lá, né? De novo. Seguro o Shift. Primeiro eu seguro o Shift, depois eu clico dentro da imagem, faço o movimento, que no caso aqui é na vertical, eixo Y. Se eu fizer o movimento aqui em circular, não vai mexer o X. Então é praticamente isso daí, entendeu? Aqui também, na opção de ângulo, a mesma coisa. Estou fazendo um movimento. No caso, como a imagem já alterou, deixa eu redefinir. Seguro o Shift, movimento na horizontal, eixo Y. Se eu for para cima, não vai. Solto tudo. Seguro o Shift, começo a mover, no caso aqui o movimento, na vertical, eixo X. Move também um pouquinho do Y, por quê? Como a gente está trabalhando em 3D, as pontas aqui automaticamente já tiveram um movimento mesmo que mínimo. Então, ele considera como prioridade o eixo X, com pouco movimento no Y, porque a imagem já foi alterada. Por isso que quando a gente vem aqui para a ferramenta de mover, que é o deslocamento, que não move, no caso, a ferramenta no campo de 3D, aí sim a gente consegue clicar para baixo e para cima, segurando e não consegue mais mexer no outro eixo. Aí agora a gente consegue trabalhar segurando o Shift primeiro, ó, e mexer num eixo só. Então deu para entender legal? Restringir eixo é para você fazer aquele toquezinho, aquele movimento básico na sua imagem, de forma que você não venha alterar o outro eixo, para você trazer um alinhamento absoluto. Eixo Z, que tem como tecla de atalho Ctrl. O que a gente vai fazer aqui? Quando a gente aperta, no caso aqui, o eixo Z, que é o Ctrl, a gente vai pensar no eixo Z do deslocamento e no eixo Z do ângulo. Vou segurar o Ctrl e vou fazer o movimento. Aqui na ferramenta de ângulo, ele só rotaciona, tá vendo? Estou segurando o Ctrl, está marcado lá no canto inferior esquerdo. Estou fazendo só esse movimento aqui. Redefinir, vou para a ferramenta de mover, seguro o Ctrl e agora eu estou levando ou para frente ou para trás. Estou expandindo ou estou retraindo. Tá vendo que é o movimento do Y, no caso aqui do eixo Z, que é o movimento de profundidade e amplitude. Para isso que serve aqui, ó, eixo Z, para você controlar das duas ferramentas conforme você vai mexendo. Entendeu? Então você vai alternando entre elas e vai fazendo os movimentos de forma cirúrgica. Essa ferramenta aqui é fantástica. Quadro local, que tem como tecla de atalho Alt. O que acontece? Aqui é o seguinte, a gente está fazendo um movimento 3D na imagem, pensando nas proporções da camada que eu estou trabalhando. Então eu seguro o Alt
eu travo só na minha camada. Redefinir. Sem o Alt estar apertado, no caso aqui pressionado, aí ele vai levar em consideração uma base geral da minha camada, que aqui está em 1920 por 1080. Aí eu vou fazer o movimento e, no caso, como se fosse assim, ó, norte, sul, leste, oeste, nas 4 pontas aqui da minha camada. Tá levando em conta as camadas que são as próximas camadas, porque aqui está um padrão de 1920 por 1080, só a águia que está com um padrão menor. Se eu quiser que o movimento seja feito nos padrões da camada da águia, que está menor, seguro o Alt. Aí eu faço o movimento. É pouco perceptível aqui porque não é um elemento 3D. Se a gente estivesse trazendo aqui um elemento 3D, que você consegue fazer ele dar aquela volta inteira, sabe? Quando a gente leva um elemento 3D para um editor de vídeo, a gente consegue fazer que nem aqui a gaiola. Tá vendo? A gaiola tá o desenho dela aqui 3D. A gente conseguiria fazer essa gaiola rodar aqui no meio e você viria as pontas nesse movimento 3D. Como aqui é uma imagem, uma camada linear, então a gente não tem tanta perspectiva assim em relação a usar o quadro local. Mas é basicamente para isso. Então, beleza? Deu para entender legal? Tudo que você consegue fazer aqui em relação a transformar em todas as ferramentas você faz em 3D, que é a seleção, o vetor e a imagem. Normal para frente e corretivo para trás, interpolação, cortar, tudo a mesma coisa. Quer ver o cortar? Aqui a gente está em ajustar, não é? Eu vou colocar ajustar e eu vou fazer um movimento. Agora eu vou vir aqui em cortar. Aí a gente já não está vendo mais o que está passando para fora da camada. A gente vem cortar para o resultado, é uma coisa, que no caso aqui está pensando na camada. E aqui a gente está pensando em proporção, que no caso é a proporção da imagem. Isso aqui já ficou entendido das aulas anteriores. Para quem não assistiu ainda, volta lá nas aulas anteriores para ter uma ideia melhor. Redefinir a forma de visualização, pré-visualização composta, para a gente, mesmo que a gente estiver na camada aqui de baixo, a gente não consegue ver ela aqui em cima. Redefinir, a gente desmarca para a gente poder ver a camada aqui em cima, tá vendo? Redefinir, volto para a camada da águia. E aqui a terceira opção, pré-visualização síncrona, é para já fazer a pré-visualização do movimento, que também eu acho legal não deixar marcado, porque possa ser que pese no seu sistema aí. As guias a gente já dominou. Então, beleza, eu acho que a ferramenta de transformar aqui em relação à transformação 3D, fechou. A gente vai ter de novidade o ponto de fuga, que a gente já entendeu que a gente tem um campo de visão para trabalhar e o ângulo do que a gente está trabalhando. Deixa eu tirar a guia aqui. A gente tem a opção de mover, que é o deslocamento, que a gente vai trabalhar em cima da nossa imagem, eixo X, Y e Z, profundidade. E a gente tem a opção de rotacionar, que é o ângulo, que a gente vai trabalhar o ângulo que a gente vai... Deixa eu voltar para ajustar o ângulo que a gente vai trabalhar em cima da nossa imagem. Então, beleza, aqui você faz o movimento que você quiser. A ferramenta transformação aqui, ela não tem limitação nenhuma. O que você quiser fazer com a imagem, você faz. É claro que em outro momento a gente vai trazer elementos 3D aqui para dentro do nosso clube de membros, e aí a gente vai aprender a trabalhar melhor com ela. Mas a princípio é isso daqui. Se você quiser já trabalhar em cima de imagens comuns, você já sabe tudo que ela pode fazer. Vou fechar essa janela, direito do mouse, deixa eu ver qual é a próxima. Transformação com puxadores, que tem como a tecla de atalho Shift mais L. Vou clicar e beleza, o que eu tenho de novo aqui, no caso repetindo, é a matriz de transformação. Aqui a gente já entendeu que é uma forma de você trabalhar em cima de valores exatos. Se você já está trazendo material aqui, precisa trabalhar com valores correspondentes ao que você já estava trabalhando antes, aqui você consegue alcançar, mas não consegue alterar por aqui. De novidade, ela tem só 3 opções, que é adicionar, /transformar, mover e remover. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com essa ferramenta, eu posso chegar aqui dentro da minha imagem, clicar para criar aqui um ponto. Tá vendo que criou aqui um círculo? A gente está trabalhando com o nosso cursor do mouse. Quando eu vou para cima, ele fica maior e aí eu tenho
a opção de mover, no caso aqui a camada inteira. Redefinir. E quando eu estou sem clicar ainda, ele está com um sinalzinho de mais. Por quê? Que é para mim acrescentar, adicionar um ponto. Adicionei, aí eu estou com um sinal de mover. Vou para outro ponto, adiciono outro ponto, adiciono outro ponto. Quando eu adicionei 4 pontos, aí aqui no meu cursor vai mostrar que eu não tenho mais como fazer esse movimento. No caso, acrescentar mais um ponto. Mas isso não limita a ferramenta, tá? É até meio que óbvio o que eles fizeram aqui. É fácil de entender se você trabalhar com essas 3 opções. Eu pus esse ponto aqui porque eu acho que aqui é um ponto legal para começar a fazer essa transformação. Que no caso não é muito diferente da outra ferramenta que a gente já trabalhou, mas aqui você tem a flexibilidade de não ficar preso só às pontas. Fiz aqui a minha transformação e eu posso redefinir ou transformar. Aqui na ferramenta e nas opções de matriz de transformação a gente já entendeu legal. Só que aqui eu estou adicionando e transformando. Se eu quiser mais pontos, eu posso clicar com Shift, deixar ele apertado e pensar em mover um dos meus pontos. Porque se eu estava aqui em cima, agora eu estou vindo mais para o lado do olho da águia, quando eu soltar, eu volto em adicionar e transformar, e aí eu faço o movimento nessa região. Então o que acontece? É como se eu tivesse inserido 2 pontos aqui. No caso seriam 5 no total. Eu posso segurar de novo o Shift e mover esse ponto. Posso mover esse ponto para cá, posso mover esse para lá. E aí a coisa já muda de figura. Tá vendo? Conforme eu vou mexendo nos pontos. Então, são 4 pontos óbvios para você ter o movimento neles livres, conforme você vai usar a tecla Shift. Então, deu para entender? Agora, se eu achei que não tá legal esse ponto aqui, e eu não quero mover, eu quero remover, eu seguro o Ctrl. Clico dentro e removo, porque eu quero trabalhar só com 3 pontos agora. Ele não pode mais influenciar a minha imagem. Então, estou trabalhando aqui com esse triângulo, tá vendo? Só que agora eu percebi que está faltando um ponto aqui nessa região, perto do bico. Vou clicar sem segurar nada, mais um ponto está aqui agora na minha imagem. Quero mover esse ponto, Shift. Quero tirar um ponto, Ctrl. Tá vendo que fica com um sinal de menos quando você para em cima do ponto? Quando eu estou sem nada, tá com um sinal, no caso aqui, de inclinação. No caso, na direção. Seguro Shift, tá com sinal de mover. Então deu para entender aqui legal, né? Redefinir. Quer fazer um movimento com essas pegas, transformação com puxadores, marca os pontos, começa a fazer o teu trabalho. Quando você para em cima, fica maior o ponto, vai arrastando. Quer mover? Shift. Quer tirar esse ponto? Ctrl. O Alt aqui vai fazer o trabalho da opacidade. Opacidade da imagem, lembra? Segura o Alt para trás, para frente, para aumentar. Então aqui deu para entender legal também. Mais uma forma de você trabalhar a perspectiva, só que com os puxadores flexíveis. É basicamente isso. Então não tem muito mistério essa ferramenta também. No demais aqui a gente já entendeu, desde transformação com puxadores, que é o nome, aqui em transformar, direção e tudo mais. Só essas 3 opções aqui que agora ficou disponível para a gente trabalhar em cima dessa ferramenta. Redefinir e vou fechar. Vamos ver se a gente consegue chegar na última ferramenta hoje. Se a minha garganta aqui ajudar, a gente vai pensar em trabalhar aqui com a ferramenta de transformação unificada. Por que eu deixei ela por último? Vou já selecionar ela. Olha o quanto de informação ela traz. E por que ela traz tudo isso aqui de informação? Porque ela é a junção de 4 ferramentas aqui, que é a rotacionar, a redimensionar, a inclinar e a perspectiva. Então são 4 ferramentas poderosas e mais a ferramenta de mover, que é uma ferramenta base, então ela não conta como algo a mais, né? Como ela é a base de tudo aqui, ela está sempre no bolo, em várias ferramentas você sempre vai encontrar o mover. Então eu deixei ela para o final porque você precisava entender como trabalhar com ela, porque você já trabalhou com as anteriores. Porque se eu chegasse aqui já ensinando ela logo de cara, porque ela está na primeira da lista,
não faria tanto sentido, porque agora você vai saber fácil lidar com ela, porque você já conhece as ferramentas que compõem esse canivete suíço aqui. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu aconselho você fazer para você aprender aí, abre o teu aplicativo, vai trabalhando junto comigo, e agora você vai entender como ela funciona só de passar o mouse em cima. Por quê? Se você parar em cima de qualquer sinal que compõe essa seleção dessa ferramenta, aqui embaixo, tá vendo onde está escrito aqui, ó, pixels, tracinho co, tracinho sch, que é o nome do arquivo que está aqui na minha camada, na minha primeira camada. Esse arquivo que eu baixei lá no Pexels. Só que, se eu parar com o mouse em cima do quadrado maior, aí lá embaixo vai estar indicando, ó, clique e arraste para redimensionar. Então, esse quadrado maior, esse quadrado aqui da ponta esquerda, do canto esquerdo, o quadrado maior do canto inferior esquerdo e os demais quadrados, tá vendo? Os 8 quadrados que tem aqui na imagem, são 3 de um lado, 3 do outro, 6, 7, 8. Todas as vezes que você parar em cima, ele faz o trabalho de redimensionar. Tá vendo? Tá redimensionando. Redefinir. Agora, a gente pode parar dentro do losango. Se eu não estou enganado, isso aqui é um losango. A gente pode parar dentro e aí lá embaixo vai escrever clique e arraste para mudar a perspectiva. Então, esse losango está relacionado à ferramenta de perspectiva. Tanto é que o desenho dela aparece no cursor. Ó, quando a gente para o redimensionar, aparece da ferramenta redimensionar. Tá vendo o redimensionar aqui? Parei em cima, apareceu o ícone dela. Parei em perspectiva, direito do mouse, ó a perspectiva como que é. É, no caso aqui, a gaiola. Ela vai ter esse símbolo. Tá vendo? De transformação. Aí eu clico e arrasto. Tô trabalhando com a perspectiva. Todas aqui eu já transformei, tá vendo? Redimensionar, tá errado. Redefinir. Quero só a perspectiva. Tenho que clicar lá dentro. No caso dessa pega da perspectiva, que é o losango. Então estou trabalhando só com perspectiva até agora. Mas se eu quiser também transformar, olha como é flexível. Então eu posso, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando a perspectiva, estou trabalhando a transformação. Tá vendo que legal? Redefinir. Aí a gente tem mais um ícone, que aqui o GIMP vai chamar de diamante, porque ele está pintado dentro, também é a mesma forma geométrica, só que está pintado. Qual é essa ferramenta? Quando a gente para em cima, é a ferramenta de inclinar. Tá vendo que se eu levo para baixo ou para cima, na vertical, eu vou estar fazendo essa transformação, inclinando. Aqui de novo no diamante, eu posso fazer essa transformação na horizontal. E o que é curioso é o seguinte, lá na ferramenta originalmente, a gente não conseguia fazer esse movimento aqui sem antes clicar lá em inclinar. Aí você fazia uma parte e depois fazia a outra. Aqui não, tá flexível você fazer dos dois lados. Tá vendo? Redefinir. E aí, onde está outra ferramenta? Porque a gente já clicou aqui e descobriu que tem redimensionar, perspectiva, inclinar, e eu falei que tinha também rotacionar, não falei? O rotacionar está do lado de fora. Quando você leva o mouse para fora, ele escreve lá embaixo, clique e arraste para rotacionar. Se eu clicar e arrastar, estou rotacionando. Entendeu? Redefinir. E o mover clássico está aqui no meio. Quando você vai e trabalha com o seu ponto de ancoragem, que é esse sinal aqui que a gente já aprendeu na ferramenta 3D também, que a gente está tendo um ponto para a gente identificar o centro da imagem. Quando a gente vai para essa opção, a gente automaticamente vai para a ferramenta de mover. Tá vendo que a gente pode mover esse ponto aqui? Redefinir. Então deu para entender que todas essas ferramentas estão aqui. Depende de onde você vai parar o cursor do mouse. Simples assim. Aqui a gente volta a ter a matriz de transformação, porque agora a gente tem movimento aqui para tudo quanto é lado. Então, você vai ver os valores alterando e vai trabalhar em cima deles conforme você achar interessante, fazendo o movimento que você quiser aqui com esse canivete suíço, né?
Redefinir. De novidade, o que ela tem aqui? Em relação ao que a gente já viu, que é a transformação unificada, direção, a gente já entendeu, interpolação, cortar, beleza. Tudo isso aqui você já sabe bem. A gente tem a opção de restringir, shift, os parâmetros de restringir. A gente tem os parâmetros de a partir do pivô, Ctrl. Aqui é chamado como pivô e não ponto de ancoragem, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa. E por fim a gente tem a seção de pivô, que a gente tem a opção de atrair, shift ou travar. Vamos começar de cima para baixo, que eu acho que vai fazer mais sentido. Vamos lá. Aqui a gente está trabalhando com o mover. Quando a gente pega, simplesmente arrasta. Se eu marcar aqui agora o mover, aí agora a gente está trabalhando nas bordas. Tá vendo que eu não estou fazendo um movimento aqui suave? Estou fazendo um movimento travado. Então a gente está fazendo com que a ferramenta mover venha pensar nas bordas da camada. Se eu desmarcar, volto a ter o movimento livre. Aqui eu estou com a ferramenta rotacionar marcado. Tá vendo? Eu trago a minha imagem aqui para baixo, clico em rotacionar. Se eu desmarcar, eu volto a rotacionar, mas eu não vou estar pensando aqui no ponto de ancoragem. Aqui é uma soma de uma ferramenta com a outra. Então, para explicar em relação a essa fusão, quando vai de uma ferramenta para outra, geralmente a gente tem que estar com o rotacionar desmarcado aqui e o pivô aqui embaixo. A gente está pensando no pivô. Se eu mover o pivô, aí eu estou mantendo o pivô aqui, tá vendo? Posso desmarcar o pivô, o rotacionar continua movendo aqui. Só que outras ferramentas não vão mover conforme o pivô, tá vendo? Então, beleza. Deixa eu redefinir, porque o rotacionar aqui a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, porque desmarcar ele aqui faz a diferença ou não. Rotacionar. Ah, não. Voltando aqui, eu estava falando errado. Redimensionar. O redimensionar está marcado. Eu clico no redimensionar e eu tenho aqui travado o cadeado. Tá vendo? As duas extremidades, no caso os dois pontos, o X e o Y, os dois eixos, estão travados entre eles. Se eu desmarcar o redimensionar, aí eu solto esse cadeado. Entendeu? Só que ele está aqui também a partir do pivô. Redimensionar, a gente já vai entender isso. Redefinir. Então deu para entender que aqui a gente está trabalhando com cadeado fechado quando está marcado. Desmarcou aqui, o cadeado está aberto. A gente não está vendo o cadeado porque a gente está trabalhando nessa forma de matriz de transformação. O rotacionar. Com ele marcado, a gente vai estar rotacionando dentro de 45 graus. Tá vendo que eu não faço movimento livre mais? Ele está trabalhando conforme eu faço o movimento, ó, ele vai 45, faço mais um pouquinho, ele vai 45. Se eu desmarco, aí eu estou com ele solto. Entendeu? Isso é parâmetros tragos de cada ferramenta que a gente já trabalhou. Para quem já assistiu às aulas anteriores, sabe do que eu estou falando. Então eu estou com um movimento livre aqui acontecendo. Beleza, deu para entender? Então beleza. Rotacionar tem que estar marcado para quando eu quero trazer um movimento mais preciso em cima de 45 graus. Inclinar. O inclinar está marcado. Ele vai para cima e para baixo, que no caso é na vertical, e na horizontal, travado dentro da borda da camada. Se eu desmarcar, agora, inclinar, agora ele está livre, não está mais preso à borda. Tá vendo? Ó, o movimento que eu consigo fazer. Se eu marcar, eu não consigo mais fazer esse movimento retangular com o mouse. É também parâmetro exclusivo da ferramenta lá quando a gente trabalha de forma individual. Perspectiva. A perspectiva está desmarcado, eu tenho um movimento livre. Se eu marcar aqui perspectiva em restringir, segurando o Shift, aí eu volto a trabalhar, lembra na perspectiva, que a gente também trabalha dentro das bordas da camada, porque a minha borda está aqui, essa camada é menor, lembra? Ó, o pontilhado amarelo. Ou eu trago aqui para a forma de... não é horizontal. Aqui nas bordas da camada, que é na vertical. Se eu não estou enganado. Não lembro o que eu falei antes. Espera aí. Redefinir. Perspectiva está solto.
Tá. Agora a gente marca e a gente vai trabalhar dentro das bordas da camada. Aqui é diagonal, tá vendo? Redefinir, eu posso trazer em diagonal e borda só, não tenho mais o movimento livre. Lembra que a gente viu isso aqui na ferramenta, então, se você vier trabalhar com esse canivete suíço aqui, você sabe que existem aqueles parâmetros, só que dentro aqui de restringir. Beleza, desmarquei tudo. Então já deu para entender o andamento aqui da coisa. Só que a gente tem agora a opção de ir a partir do pivô, que tem como a tecla de atalho Ctrl. Deixa eu redefinir essa ferramenta aqui, para a gente ver que como padrão vem marcado aqui, ó, redimensionar e inclinar. Se eu segurar o Shift, como está indicando aqui, seguro o Shift, vou e trabalho dentro da ferramenta. Você está vendo que o mover marcou, o rotacionar marcou e a perspectiva também? Se eu soltar, marca só o redimensionar e o inclinar. Para fazer isso daqui de forma automática. Porque se eu quero trabalhar na perspectiva, travando dentro das bordas da camada, aqui em diagonal também, tá vendo? Eu vou e seguro o Shift. Aí se eu quero fazer o movimento também travando nas bordas da camada, seguro o Shift. Se eu quero rotacionar, também pensando nas bordas da camada, 45 graus, seguro o Shift. Entendeu? Para isso que a gente usa aqui a tecla Shift. Não quero trabalhar dessa forma, mover está livre, o rotacionar está livre, tá vendo? E o perspectiva também está livre, porque eu não segurei o Shift. Então, básico assim. Agora aqui, a partir do pivô, a gente tem como trabalhar o redimensionar, porque eu estou com um pivô bem aqui no centro, e eu estou redimensionando. Tá vendo que está indo a partir do centro, como a gente já aprendeu antes, redefinir. Só que eu quero trazer o pivô para cá. Aí ele vai pensar em estar acompanhando o pivô. Porque se eu não marcar aqui, aí ele não vai pensar no pivô. Ele vai pensar de forma livre. Entendeu? É parâmetro da ferramenta, a gente já aprendeu antes também. Inclinar, a gente vai marcar através do pivô, vou manter ele aqui no centro. É padrão, então a gente já sabe que ele está mantendo esse inclinamento aqui, ó, no centro. Redefinir, vou desmarcar o inclinar aqui a partir do pivô. Aí quando eu for fazer o mesmo movimento, tá vendo que ele não está considerando o pivô, que é o ponto de ancoragem, ele está livre sem levar em conta o centro, que é o pivô. Redefinir. Perspectiva, a mesma coisa. Agora eu estou fazendo o movimento aqui no centro, ó, como está solto as 4 pontas. Se eu não marcar perspectiva, não está solto mais as 4 pontas, apenas uma só. Redefinir. Deu para entender? Isso aqui são parâmetros relacionados às ferramentas lá. Assim, não tem nenhuma novidade. É só a forma com que você vai trabalhar com isso. Se eu segurar o Ctrl, aí eu estou trabalhando com as 3 ferramentas, com o ponto de ancoragem sendo a base. Então a gente está redimensionando através do centro ou do ponto de ancoragem, tá vendo? Fazendo um movimento. Perspectiva, a mesma coisa através do ponto de ancoragem. Então fechou. Deu para entender que é para isso que serve quando a gente vai trabalhar a partir do pivô. Tem como a tecla de atalho, a tecla Ctrl. E o pivô, quando a gente marca a opção pivô, atrair Shift. Aqui a ideia é o seguinte, quando ele está mais para o canto, todo o movimento que você vai fazer, aí você atrai esse pivô para as bordas, para a borda mais próxima, entendeu? E aí você vai trabalhando o seu movimento conforme ele está perto da borda, ele está atraindo. Por isso que a gente usa a tecla Shift, redefinir, deixa eu redefinir a ferramenta. Quando a gente aperta o Shift e começa a fazer o movimento, ó aqui o pivô parado e ele está marcado aqui, ó, atrair, Shift, tá vendo? Se eu mover essa ferramenta, mover no caso aqui a camada toda, o ponto de ancoragem, que é o pivô, vai acompanhar. Então, para isso que serve a gente atrair com o Shift. Redefinir, ele vai fazer isso de forma automática, entendeu? Do que a gente precisar ficar fazendo movimento nele para tentar chegar no ponto que a gente está querendo chegar. E por fim aqui, pivô, a opção travar, é para quando a gente está fazendo o movimento, ele está acompanhando a nossa imagem. Se eu travar, ó, tá vendo que eu estou com o mover, levando a camada para onde eu quero,
e o ponto de ancoragem, que é, no caso aqui, o pivô, está acompanhando. Se eu clicar em travar, aí ele fica preso num canto. Tá vendo? Se eu estou rotacionando aqui, ó, aí eu quero trazer o movimento em cima da camada, não em cima do pivô. Aí eu vou e arrasto a camada, aí ele fica travado e eu trabalho em cima da camada. Se eu destravar, ele vai acompanhar. Então, para onde eu levar, aqui agora vai ser o ponto. A não ser que eu chegue lá, trave de novo, tiro até para fora a camada, tá vendo? A imagem está considerando aqui o pivô como ponto de ancoragem central. Redefinir, tiro, travar. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Aqui do pessoal do Clube de Membros, é importante a participação de vocês, porque eu vou fazendo mais aulas relacionadas às dúvidas de vocês para a gente buscar esclarecer. Às vezes você está fazendo um trabalho aí que exige um movimento diferente, e aí eu preciso saber o que está precisando ser feito para mim tentar achar uma solução. Do básico aqui, é isso aí. Deu para entender que, de novidade, a gente tem o restringir, shift, a partir do pivô, que é esse ponto aqui central, e a gente pode pegar esse pivô, atrair para as bordas ou travar. Entendeu? Se você quer trabalhar com essa ferramenta, eu aconselho primeiro você aprender a dominar as demais. Trabalha com elas de forma individual. Aí depois você pensa em trabalhar com essa ferramenta. Porque se você for pensar bem, ela traz confusão para quem está começando. Porque é fácil você, de repente, querer fazer aqui a transformação do redimensionamento, e aí você acha que você está redimensionando, só que você está trabalhando em perspectiva. E aí você tem que ficar dando Ctrl Z toda hora. Tá vendo? Aí é chato. Então é importante você ter noção das ferramentas de forma individual para depois você pensar em trabalhar com elas de forma, no caso essa ferramenta aqui, de forma mais ampla no seu projeto. Entendeu? Então pensa assim, é funcional? É muito funcional. Vale a pena trabalhar? Eu acho que vale. Aqui economiza tempo, que é importante, né? Para quem está trabalhando assim, precisa ter habilidade nessa hora. Mas de cara, para quem está aprendendo, não trabalha com ela. Primeiro domina uma por uma. Então, no caso, para quem está aqui no Clube de Membros, por hoje é só. Essa aula que foi a aula que fechou aqui as nossas ferramentas de transformação. Agora a gente vai vir para a ferramenta de transformação de deformação, que é diferente também, e a transformação com gaiola. Eu tinha confundido, né? A perspectiva é uma e a transformação com gaiola é outra. Então, nas próximas aulas a gente vai vir para essas ferramentas e a gente vai dando continuidade, até chegar aqui na lupinha, que é a ferramenta de ampliação, tá bom? Foi mal. Que é a ferramenta de ampliação. Aí a gente vai passar para os menus, vai passar para as janelas principais, e aí a gente vai começar a fazer projetos juntos. E a gente vai aprender a como fazer bons projetos utilizando tudo que esse aplicativo aqui possa oferecer. Para quem ficou aqui na live, muito obrigado pela companhia. E a gente se vê na próxima live, que a gente está fazendo aqui toda segunda-feira, às 8h30 da noite. Aconselho você a assistir esse vídeo que vai aparecer aqui em cima, que é como dar os primeiros passos no GIMP. É muito importante você aprender. Deixa nos comentários aí o que você achou, se você tiver dúvida, para que eu possa esclarecer também. Deixa um likezinho aí para impulsionar o vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima live aqui.